Fala galera, sejam bem-vindos ao Mundo do Papiro. E aqui você vai encontrar a resolução das questões dos principais cursos militares. Então, não perca nenhum vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e mantenha-se atualizado com seus estudos. Eu sou o professor Yuri Galvão e hoje nós vamos resolver uma questão da prova de 2019 dos aprendizes de marinheiro. A questão de número 49 da prova amarela. Uma questão de física, onde para resolvê-la nós vamos precisar do estudo da calorimetria, a medição do calor. E nós vamos utilizar nessa questão o calor específico e o calor latente. A calorimetria ela é um ramo da termologia, o estudo das temperaturas. Então, está tudo associado aí, tá certo? Vamos à questão. Considerando 1 kg de gelo de água e desprezando as perdas de calor para o ambiente e a evaporação da água, assinale qual a opção que fornece o calor em quilocalorias necessária para transformar o gelo de água inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius em vapor de água a 100 graus Celsius. E aqui nós temos alguns dados que serão muito úteis nessa questão. Observem que eu dividi aqui o quadro em 4 partes. Por que eu fiz isso? Porque nós teremos 4 etapas que esse gelo vai precisar passar e cada um precisa ser calculado separadamente, pois eles têm valores diferentes de calor específico ou calor latente, tá certo? Então, para a primeira etapa, eu vou sair de gelo, que estava inicialmente a menos 20 graus Celsius, até o ponto onde ele se funde em água. A temperatura de fusão de gelo da água, do gelo de água, é 0 graus Celsius. Então, ele vai sair de menos 20 e vai até 0 graus Celsius. Como eu estou em um mesmo estado físico e há uma mudança de temperatura, nós temos aqui, então, nós precisamos utilizar a fórmula do calor específico. Que macete? O Q igual a M vezes C vezes ΔT. Q representa o calor que será dado a esse gelo para que ele aumente a sua temperatura. M é a massa de gelo que está sofrendo esse calor. C é o calor específico do gelo. E ΔT é variação da temperatura. Lembre-se que toda vez que você tem o delta na física, ele está representando variação. Variação, nesse caso, da temperatura. Tá certo? Então, o calor é exatamente o que eu quero nessa questão. Vou chamar aqui de Q1. Tá certo? A massa, ele me deu aqui. Mas todas as unidades dessa equação precisam obrigatoriamente seguir as unidades do calor específico. Ele me deu aqui na questão que o calor específico do gelo de água é 0,5 calorias por grama grau Celsius. O que isso significa? Significa que o meu calor precisa ser dado ou será encontrado, nesse caso, em caloria, que é exatamente a unidade que eu quero aqui. Eu só vou precisar pensar nesse quilo mais tarde, tá certo? Mas a unidade que ele quer de calor é caloria, já está aqui. A massa precisa ser dada em grama, mas ele me deu a massa aqui em quilograma. Então eu preciso converter essa massa de 1 kg para gramas. Como é que eu faço isso? Existem algumas maneiras. Você pode lembrar lá da matemática, daquela tabelinha que você tem quilo, hecto, deca, grama. Então são 3 casas. Conte comigo. Você sai de quilo para hecto,
depois de hecto para deca, depois de deca para a sua unidade básica, que nesse caso é o grama. Então, 3 casas. Ou você pode pensar que o quilo ele é 10 à terceira, ou 1000. Então, é só multiplicar por 1000. De qualquer maneira, eu vou ter 1 com 3 zeros aqui. Tá certo? Então, eu tenho 1000 gramas. Então, a massa desse gelo é de 1000 gramas. O calor específico dado aqui, já sublinhei, 0,5. E a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu tenho 0 menos 20. Menos com menos vai dar mais. 0 mais 20, 20. A variação da temperatura sempre dará positiva caso a temperatura esteja aumentando e sempre dará negativa caso a temperatura esteja diminuindo. Nesse caso aqui, então, eu tenho um aumento de temperatura, então ela ficou positiva, está correto. Então, multiplicando aqui 1000 vezes 0,5, multiplicar por 1000 é só correr a vírgula 3 casas. Então, eu vou colocar o 5 aqui, a vírgula estava aqui antes dele, 1, 2, 3 casas, vezes 20. O meu calor 1 será 5 vezes 2, 10. Temos mais 2 zeros aqui, mais um zero daqui. Isso em calorias. Tá certo? 10.000 calorias. Agora, quando o gelo chega em 0 graus Celsius, ele vai se transformar em água líquida. Vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, eu tenho aqui uma mudança de estado físico. A fórmula do calor específico não serve mais para esse caso, porque na mudança de estado físico de substâncias puras, a temperatura permanece constante. Então, a sua variação é 0. E se eu multiplicar aqui por 0, eu vou ter que o calor é 0. Mas eu continuo dando calor para o sistema. E ele continua passando de sólido para líquido. Desculpa. Então, eu preciso de outra fórmula aqui. Eu preciso da fórmula do calor latente, que é igual a M vezes L, ou Qmole. Então, temos aqui Qmacete para o calor específico e Qmole para o calor latente. Tá certo? Então, o meu Q2 aqui vai ser a massa, que eu já encontrei, de 1000 gramas, multiplicado pelo calor latente de fusão, de passagem do gelo para a água. O calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. Já coloquei a massa aqui em grama, então está tudo correto. Então, 80 calorias por grama. Então, multiplicando aqui 80, multiplicando por 1000, só acrescentar 3 zeros, calorias. Tranquilo? Então, agora que o gelo já recebeu 80.000 calorias e passou totalmente para o estado líquido, agora essa água no estado líquido, ela precisa aumentar a sua temperatura para chegar no estado de vapor. Então, ela vai sair da temperatura de fusão que ela estava antes, de 0 graus Celsius, até a sua temperatura de ebulição, que ele me dá aqui na questão, de 100 graus Celsius. Então, ela vai de 0 a 100 graus Celsius. Novamente, é uma mudança de temperatura. Eu uso aqui o Qmacete, a fórmula do calor específico. Então, o Q3 aqui será 1000 multiplicado pelo calor específico da água líquida. As unidades já foram ajeitadas, está tudo beleza. Multiplicado pela variação da temperatura final menos inicial. 100 menos 0, 100. Então, meu Q3 será 1000 vezes 1 é o próprio 1000, multiplicado por 100
é só eu acrescentar 2 zeros aqui. Então, eu vou precisar de 100.000 calorias para 1 kg de água passar do 0 graus Celsius até os 100 graus Celsius. E, por último, essa água vai passar para o estado gasoso, para o estado de vapor, ainda a 100 graus Celsius. Então, para passar totalmente do estado líquido para o estado de vapor, a quantidade de calor necessária pode ser calculada pela fórmula do calor latente, Q mole. Então, meu Q4 pode ser calculado fazendo 1000 multiplicado pelo calor latente de vaporização ou de ebulição, como prefira, tá certo? Nesse caso aqui, 540 calorias por grama. Então, meu Q4 será de 540. Como eu estou multiplicando por 1000, é só acrescentar aqui 3 zeros. Calorias. Tá certo? Agora eu vou juntar todos esses calores. O calor total dessa transformação tem que ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais o Q4. Então, o calor total aqui vai ser 10.000 mais 80.000 mais 100.000 mais, vou botar aqui embaixo, 540.000. Tá certo? Então, quando eu somar essas temperaturas, esses calores aqui, eu vou obter a minha resposta. Mas observem que tem zero demais aqui para as respostas que ele me deu. Isso porque ele quer em quilocalorias. Nós já vimos aqui que quilo representa 3 zeros. Então, para transformar isso de caloria para quilocaloria, eu vou retirar 3 zeros de todos eles. Note que para você somar, eles têm que estar na mesma unidade. Então, eu tenho que retirar de todos, tá certo? Então, isso facilita até a minha conta. Agora eu tenho 10 mais 80 mais 100 mais 540. Então, começando aqui, 540 mais 100, isso vai dar 640. Mais 80, isso vai dar 720. Com mais 10, 730 quilocalorias. Essa é a minha resposta final aqui da letra C. Tá certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, postem aí nos comentários e até a próxima.